Boa tarde a todos. Hoje damos continuidade às atividades do grupo de pesquisa Grupos Subalternos e Práticas Populares na Atividade, promovendo a última palestra desse ano de 2019. Para essa palestra temos o prazer de receber o Henrique Carreteiro, que vai nos falar acerca do tema A Prostituta na Grécia Antiga, algumas representações na poesia médica arcaica, séculos VII e VI a.C., e a possível evidência arqueológica de um prostíbulo da segunda metade do século IV a.C. Em linhas gerais, o Henrique é graduado em Letras aqui pela Universidade de São Paulo, licenciado em Português e bacharel em Grego. Durante a graduação, ele desenvolveu um projeto de iniciação científica que consistiu na tradução do Hetaraico e Diálogo de Luciano de Samosata do grego para o português. E o Henrique é também mestre em Letras Clássicas, grego, aqui também pela Universidade de São Paulo. Desse mestrado resultou a escrita da dissertação Prostituição Feminina no Mérico e no Jano Arcaicos, Imagens e Temas. Para quem tiver interesse, a dissertação está disponível no banco de teses da USP. E atualmente trabalha num projeto de doutorado também acerca do tema da prostituição feminina na Grécia Antiga. Dito isso, vamos dividir o tempo de nossa atividade, como de costume, entre a palestra do Henrique em um primeiro momento e as perguntas do público em um segundo momento. Passo então a palavra para o Henrique. Conseguem me ouvir bem? Sim? Ok. Então, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para esse grupo de pesquisa de subalternos e práticas populares da antiguidade. Convite que foi, gerou na defesa do meu mestrado. Eu agradeço ao professor Funari por ter feito esse contato com o grupo, que me pôs em contato com o professor Júlio, e agradeço também tanto a Juliana quanto ao Giovanni pela receptividade para essa apresentação. E eu gostaria também de fazer a ressalva de que o meu trabalho é um trabalho na área de estudos literários, tá? Então, na verdade, eu não tenho conhecimento ainda profundo sobre os estudos de subalternos. Como o meu trabalho se concentrou na figura da prostituta, lógico, tem afinidade com o objeto de estudos do grupo. Mas eu queria fazer essa ressalva aí. Eu vou dividir a apresentação de hoje em 3 partes. Tá? Eu vou, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre problemas de terminologia e definição, tá? Da prostituta. Depois eu vou apresentar 2 fragmentos de poesia médica arcaica do poeta Anacreonte, e analisar as imagens ali presentes, para finalmente apresentar um pouquinho uma descoberta arqueológica no bairro do Cerâmico, em Atenas, que seria uma possível evidência de um prostíbulo, tá? Sublinhando já que todas tem que ser muito cuidado, tá? Seria possível evidência de um prostíbulo, tá? Então, eu vou começar com a primeira parte que eu pensei, que é em relação a os problemas de terminologia e definição. Para tanto, eu vou utilizar como
como uma coluna, um ponto de apoio, um texto de Simon Goldhill, que se chama Is There a History of Prostitution? Esse texto ele faz parte de uma compilação de artigos sobre gênero e sexualidade na antiguidade, publicado sob o título de Sex in Antiquity. Okay? Por que eu escolhi esse autor? Porque ele, antes de tratar sobre a prostituição na antiguidade, ele faz o levantamento de, em primeiro lugar, um questionamento, né? Se haveria ou não uma história da prostituição. E ele responde de uma maneira bastante enfática ao dizer que ele acredita que não, que na verdade a resposta seria um não a essa pergunta, porque a narrativa sobre as prostitutas tem sido feita basicamente não pelas próprias protagonistas, senão pelos homens. Isso de modo geral, eu estou apresentando a vocês a resposta dele. Mas o que eu acho muito interessante é que ele faz um levantamento de categorias gerais que vão permitir entender o que poderia ser chamado de prostituta. Porque não é simplesmente uma troca de sexo por dinheiro. Se fosse assim tão fácil, né, seria muito simples. Mas ele faz o levantamento de pelo menos esses 4 elementos que eu coloquei aqui no primeiro slide, que são, em primeiro lugar, a instrumentalização do tempo, ou seja, numa relação que seria idealmente a 2, em que um tem basicamente um tempo ilimitado para o outro. No caso da prostituição, esse tempo é instrumentalizado, ou seja, a prostituta ela tem um tempo específico para atender o seu cliente. Em segundo lugar, a despersonalização, ou seja, a prostituta normalmente ela é nomeada com um apelido, ela não as pessoas não se dirigem a ela como pelo nome. Tá? O terceiro elemento seria a oposição entre os espaços público e privado. A sexualidade aberta, pública, ela tem muito mais chances de ser classificada como prostituição. Mesmo, e ele faz destaca ali o ponto de que mesmo uma mulher que tem uma sexualidade aberta publicamente, mesmo que ela não seja prostituta, mesmo que ela não cobre, corre o risco de ser chamada de prostituta, só pelo fato de ser pública, aberta. Enquanto que talvez alguma mulher que inclusive cobre por fazer sexo com outras pessoas, mas se mantenha num âmbito muito privado, entre aspas, sem que ninguém saiba, tem menos chance de ser denominada como prostituta. E, finalmente, os tipos de moeda de troca, ou seja, o valor financeiro, que ele chama, versus o valor pessoal, ou seja, dinheiro em espécie, valor financeiro. Ele está relacionado com a venda, está relacionado com o comércio, ao contrário do valor pessoal, que na antiguidade vai ser identificado por alguns autores como um intercâmbio de presentes, um gift exchange. Então, o que a gente pode ver aqui, o que eu destaco, o ponto em comum é que o mundo da prostituição ele está
relacionado ao público, à despersonalização, ao valor financeiro, no sentido de o dinheiro vivo, o dinheiro relacionado ao comércio. Ao contrário, e no lado, no sentido oposto, o mundo pessoal, tá? A personalização, a troca de presentes, mais do que dinheiro em si, e aos espaços privados, tá? Agora, passando um pouco para a Grécia Antiga, o que nós temos que ter para começar? A gente tem que entender que havia dois termos que são os termos mais utilizados para as prostitutas. Um deles é porne e o outro hetera. Agora, e é comum ler, ter acesso a informações que classificam a porne como a prostituta comum, a prostituta de rua, a prostituta de bordel, e a hetera como uma prostituta de classe alta, que circulava nos simpósios, que tinha uma relação com filósofos, enfim, a gente vê muito isso espalhado de uma maneira bastante abundante. Agora, a gente tem que ter cuidado com isso, porque, em primeiro lugar, porque na época arcaica, e para falar de datas, eu estou me referindo ao século VIII até o início da época clássica, do século V, quer dizer, os séculos 8, 7 e 6 a.C., não existia o termo hetera no sentido de prostituição. O primeiro testemunho de hetera como no sentido de prostituta aparece em Heródoto, ou seja, nós já estamos no século V. Tá? Mesmo nessa época clássica, embora tivessem existido esses dois termos, existe o problema da permeabilidade entre as categorias. Ou seja, em muitos testemunhos é possível ver que uma mesma pessoa é chamada ora de porne, ora de hetera. Então, haveria realmente uma distinção clara entre uma categoria e outra? Aparentemente não. Tá? Vamos então, queria começar com o dicionário etimológico da língua grega, Champagne, o que ele nos diz? Porne vem do verbo pernemi, que significa vender, transportando para outro local, exportando. E por sua vez, dentro do verbete de pernemi, está porne, que está definida como prostituta, culta, refere-se a uma mulher que é prostituída ou que se prostitui, muito diferente e mais pejorativo de hetera, entre aspas, namorada, e paraqué, entre aspas, concubina. O dicionário também, no verbete de hetairos, diz que o feminino hetaira é, entre aspas, companheira ou cortesã, distinta de porne. Ok? Isso para a gente ter claro qual é a etimologia das palavras. E já a gente vê logo de cara como existe essa questão do valor financeiro versus o valor pessoal. No porne vem de pernemi, que é vender, né? Claramente, e retairos como uma questão mais de companheirismo. Tá? Agora,
Eu não sei como o slide está me... Pronto. Então, como eu disse, é importante fazer a distinção entre as épocas. Temos a época arcaica, com um número de testemunhos e de fontes muito mais escasso do que na época clássica e posterior, helenística. E como eu já disse, só aparece o termo porne, sempre em sentido pejorativo, na época arcaica. Não aparece o termo hetera, no sentido de prostituta. É importante novamente falar sobre isso, porque a poeta Safo, ela tem fragmentos em que ela fala sobre a hetera, mas no sentido de companheirismo, não no sentido de prostituição. O primeiro testemunho com o termo hetera no sentido de prostituição está em Heródoto, nas histórias, no livro 2, parágrafo 134 e 135, referindo-se a Rhodopis. E, só retomando, embora haja grande quantidade de fontes, há um problema de permeabilidade de fronteiras entre os termos. Eu quis trazer Heródoto, que está no handout, é o primeiro item do handout. Eu fiz uma seleção dos trechos, em que ele fala sobre a hetera Rhodopis. Eu vou ler para vocês. Ele está se referindo ao rei egípcio Micerino, também deixou uma pirâmide. No entanto, muito menor que a do pai. Cada lado tem 20 pés, a menos do que 3 metros. É quadrada e metade dela é de pedra etíope. Alguns gregos dizem que é da hetera Rhodopis, mas não falam corretamente, pois muitos anos depois que esses reis deixaram as pirâmides, Rhodopis nasceu. Original da Trácia, foi escrava de Iadmo, homem sâmio, filho de Hefestópolis, companheira de escravidão de Esopo, contador de fábulas, pois ele também pertencia a Iadmo. Então, Rhodopis chegou ao Egito, levado por Xantes de Samos. Chegou lá como prostituta, mas foi solta mediante muito dinheiro, por Caraxo de Mitilene, filho de Scamandrônimo, e irmã da poeta Safo. Então, o que a gente vê aqui? É importante destacar o seguinte: o relato de Heródoto menciona Rhodopis com 3 termos diferentes. Em primeiro lugar, hetera, hetae. Depois, dule, escrava. Ela foi escrava de Iadmo, e original da Trácia, que é um lugar que está no imaginário antigo como um lugar de mulheres escravas e prostitutas. Inclusive, ela era companheira de escravidão de Esopo. Depois ela chega ao Egito e chega lá como prostituta, e ele utiliza o termo ergatis, que é um termo associado à esfera baixa, a porne, e que ergatis vem de ergo, de trabalho. Então vemos como uma mesma pessoa, ela pode ser chamada tanto de escrava, prostituta, quanto de hetera. Existe ali uma mudança no status dessa mulher, mudança essa que da qual ela não parece ser responsável.
acho que isso é importante destacar. Existem outros exemplos, e isso sempre depende da vontade de um homem de comprar a liberdade dessa mulher e transformá-la numa pedera. Ok. Existe outro testemunho que é um discurso jurídico, que é o discurso contra Neera, do século IV, início do século IV a.C., atribuído a Polodoro, embora ele esteja no corpus de Demóstenes. Esse é um discurso muito interessante, um discurso em que o orador, ele inclusive tem a intenção de definir as categorias. Ele diz no parágrafo 122, com efeito, as heteras nós as temos para o prazer, as concubinas para o cuidado diário do corpo, mas as esposas para que tenham filhos legítimos e mantenham a guarda fiel da casa. No entanto, embora a definição pareça esclarecedora, quando ele descreve os detalhes da vida de Neera, vemos que esses detalhes em nada correspondem a uma suposta vida sofisticada atribuída a uma hetera. Em primeiro lugar, ainda muito jovem, Neera foi prostituída num bordel nesse bordel, ao mesmo tempo, havia outras prostitutas que trabalhavam como escravas. Em seguida, ela é comprada por dois dos seus clientes regulares que decidem mantê-la como exclusiva deles. Depois de 2 anos, eles oferecem deixá-la livre, com um determinado valor, e ela é comprada por um ateniense, Frínio, que a leva a Atenas e a expõe ao estilo de vida referido pelo orador como licencioso. Dentro das ações consideradas baixas, ela está a de eles terem feito sexo em lugares públicos. Então a gente volta àquela questão do lugar público. E estando bêbado de ter feito sexo com vários homens em festas, incluindo escravos. Tá? Enquanto Frínio, esse homem ateniense que tinha comprado, enquanto ele dormia. No discurso, esses fatos não são apresentados como uma acusação contra ele, mas como uma prova da vida repreensível dela. Um ano depois, ela abandona Frínio e vai viver sozinha em Mégara, onde conhece Estéfano. E esse acaba sendo um ponto de virada, pois Neera não é escrava do Estéfano, pelo contrário, eles se casam, ou seja, ela se transforma em esposa, adquire o status de esposa e vão viver em Atenas com os 3 filhos dela, 2 homens e uma mulher. Então, o objeto da acusação, embora pareça que é Neera, não é o Estéfano, porque ele teria apresentado os filhos da Neera como próprios para transformá-los em cidadãos atenienses legítimos, sendo que não eram. Tá? Então, os estudiosos, eles nos alertam para a questão do cuidado que a gente tem que ter com os discursos jurídicos, porque existe sim uma manipulação da imagem das heteras em vantagem própria. Okay? Por exemplo, Cohen, que é o último autor que eu coloquei aqui, ele se refere que nos discursos judiciais uma mesma pessoa pode ser mencionada sem discriminação por ambos os termos. Com efeito, no parágrafo 144 do mesmo discurso, o orador se refere a Neera não mais como hetera, mas como porne, utilizando a palavra porne mesmo. Vou ler para vocês. Ele diz: assim, para votar, cada um de vós, em particular, pense, um no interesse da esposa, outro no interesse da filha, outro no da mãe,
e outro da cidade, das leis e dos ritos sagrados, a fim de que as que são honradas não se mostrem em pé de igualdade com essa prostituta, com essa porta. Tá? Ele utiliza a palavra porta. Então, quando o orador, a mesma pessoa, a Meira, ora ele se refere a ela como etérea, ora como porta, ele vai diluindo as categorias, né, as fronteiras entre essas categorias de prostitutas. Tá? Então fica complicado qualquer tentativa de analisar essas categorias de maneira como se fosse uma dicotomia. Tá? Isso na época clássica. Vamos agora um pouquinho para a época arcaica. Mas antes é fundamental entender que os fragmentos que eu trouxe de poesia médica, eles são de canções simposiais. Tá? Então, a gente tem que se referir um pouquinho ao simpósio. O simpósio, eu acho que a imagem mais comum é a imagem de homens nessas cadeiras, reclinados, bebendo, com mulheres, muitas vezes. Mas a gente tem que ter cuidado de que essas imagens pertencem aos vasos que a grande maioria foram produzidos no século V. Os arqueólogos e as pessoas que estudam as imagens, elas cada vez mais, os estudos, eles estão adotando a ótica de entender essas imagens não a partir dos textos, mas a partir da imagem em si. Entender como essa imagem poderia ter influenciado também o imaginário coletivo daquela época. Agora, o simpósio tem também, quer dizer, a gente tem que ter esse cuidado no sentido de que o simpósio arcaico não é necessariamente igual ao simpósio ateniense do século V. Tá? Existem algumas características comuns, tá? Aparentemente. Por exemplo, o caráter elitizado e exclusivo desse evento, entendido como uma reunião de homens da aristocracia após o jantar, no qual se bebia vinho e se desfrutava de jogos, de música, de poesia, de prazeres de uma maneira geral. Tá? Eu vou citar um autor que eu acho fundamental, que eu achei fundamental na minha pesquisa, no meu trabalho de mestrado, que é a Eva Stelle, que ela diz que o simpósio teria sido uma instância fundamental para o convívio social entre homens da mesma classe ou grupo, espaço de convívio entre filhos, entre amigos, e que parecia constituir para os homens uma espécie de refúgio da vida em comunidade, um oásis em que se viam livres das regras do cotidiano. Então, teria sido uma instância de firmar esses vínculos. Agora, estudos mais recentes questionam, inclusive, esse caráter tão fechado de um grupo aristocrático, tão fechado. Existem estudos que questionam isso e sugerem que teria sido mais aberto. Tá? Agora, na época arcaica, também existe, pensa-se que uma reunião não necessariamente dentro do espaço da casa ou do antro, que teria sido dentro da casa, o cômodo dos homens, onde teria acontecido o simpósio. Tá? Mas na época arcaica, muitas vezes pensa-se que uma reunião de homens, independentemente do lugar onde isso teria acontecido, se havia homens do mesmo grupo, no qual havia vinho, e eles estavam ali se reunindo para tomar alguma decisão ou firmar vínculos de amizade, já teria sido um simpósio, entende? Então, eu acho importante a gente fugir um pouquinho dessa imagem que teria
apenas num espaço físico determinado, dentro de uma casa, com as cadeiras. Não que isso não tenha existido, lógico que sim, mas não exclusivamente. Tá? Enfim, então vamos aos fragmentos, tá, que eu trouxe. Eu trouxe dois fragmentos de Anacreonte, o fragmento 346 e o fragmento 417. Tá? O primeiro, o fragmento 346, se compõe de... ele é todo fragmentado. Tá? Isso é importante também destacar, quer dizer, mencionar, que existe todo um trabalho dos filólogos de reconstruir esses poemas. Tá? Então, mas é interessante, eu vou ler a tradução, quem tiver o handout pode ver, é o segundo item, a primeira tríade de versos diz: nem, além disso, tu tens temeroso senso, ó criança de belo rosto, e acredita a ti em casa, te segurando ferrenhamente tua mãe, te cuidar. Porém, tu foges para os jacintinhos prados, onde cipres, livros de arreio, prendeu os cavalos, no meio te julgaste. Por isso, muitos dos cidadãos excitaram-se nos censos. Ó, rodada, eu te amo. Então, temos 4 tríades e um verso, que é o 13º verso, e os primeiros estudos sobre esse poema, eles não identificavam a protagonista que aparece nos primeiros 3 versos como sendo do gênero feminino, porque existe uma ambiguidade aí na língua grega, com o imperativo kaliprósote, e o genitivo paidon, que ambos não é possível identificar o gênero. Tá? Pode ser tanto masculino quanto feminino. Por isso eu quis manter essa ambiguidade utilizando criança. Mas depois o helenista Gentili e depois Serral, 2 italianos, eles vão reconstruir o fragmento de modo a entender que sim, que se trata da mesma protagonista, que é, no início, uma criança, uma moça jovem, e no segundo trio de versos, o que a gente vê é que essa moça, ela está sendo cuidada pela mãe, com muito zelo, mas depois ela foge. E onde ela foge? Ela foge aos prados de jacintos de Afrodite, ou de Cipres, que é uma imagem muito bonita, né? E carregada de erotismo. Afrodite, como vocês sabem, é a deusa do amor entendido como sexualidade, como sexo. E os prados de jacintos, os campos de flores, é uma imagem recorrente na poesia grega, como imagem de fertilidade, como imagem de beleza, como imagem associada à sexualidade e ao erotismo. Vários exemplos de imagens de flores associadas a Afrodite, uma poesia arcaica, incluindo o fragmento 4, os cantos cíclicos, em que o jacinto aparece junto a outras uma flor sagrada para a deusa, que é consistente com o termo cipres, que aparece logo em seguida. Enfim,
tal como assinala também a professora Ramusa, da Letras, que foi a minha orientadora, bem conhecida a denominação de Afrodite, porque a deusa é especialmente ligada à natureza na ilha de Chipre. Tá? E a outra imagem importante aqui é a imagem dos cavalos. Tá? Os cavalos também são associados a Afrodite com dois aspectos. O aspecto da beleza, temos, por exemplo, o Partenio de Alban, que compara a beleza de Agestícora e Agidó a cavalos, o Partenio conhecido como Partenio do Louvre, fragmentos da Safo, que falam sobre o prado, o pasto de cavalos, associado a Afrodite. Então, está associado à beleza e à sexualidade. Tá? Na quarta trinca de versos, essa menina, que no início era tímida, protegida pela mãe, depois que passa pelos campos de Afrodite, ela se joga no meio da multidão, aparentemente, na qual muitos cidadãos ficam excitados nos censos. E depois disso, ela é chamada já não mais de um rosto belo de criança, ela é chamada pelo termo pejorativo de Leofore Erotino, tá? Que inclusive Leofore é um termo que vem de Laos, que é o povo, são os homens, e fora que carregar homens. Inclusive, em grego moderno, ônibus, leóforos, que carrega pessoas. Então, a imagem é bem forte. Enfim, para não me estender muito, acho que uma das coisas importantes aqui é esse contraste entre dois momentos na vida de uma moça. Tá? Como diz a Juliana Ragusa, esse contraste coloca, por um lado, a Virgem, a Pártenos, e por outra, a Porne, tá? Que cita os censos da multidão, e que é chamada de Leofore, epíteto de claro rebaixamento. Tá? Então, afinal, ela diz, no universo feminino arcaico, muito pouco bastaria para que a vida de uma moça passasse de Pártenos a prostituta comum. Talvez um desvio, uma passagem pelas campinas de Afrodite, deixaria a moça perigosamente exposta ao universo da sexualidade masculina. Tá? O segundo fragmento, vou ser mais, me parece, mais sucinto, que também é de Anacreonte, que é o seguinte, no handout, o item seguinte, eu expus ali também a fonte. A fonte é do século I a.C., de um pseudo-Heráclito, não é o mesmo filósofo de Éfeso. Ele diz, e ainda, Anacreonte de Deus, reprochando ânimo de Hetera e arrogância de mulher altiva, alegorizou o senso indomável nela como um cavalo. Então, eu só queria destacar esse tom de um pouco uma reprovação da Hetera, e ele utiliza o termo Hetera. Anacreonte não. Isso é importante. Então é importante também ver que a fonte, que tem mais ou menos uns 5, 6 séculos de distância, parece que está respondendo a questões da época dele e não da época arcaica. Tá? Então, Anacreonte diz, Potranca Trácia, por que, olhando-me de soslaio, impiedosa me foges? Acaso me julgas sem destreza alguma? Sabe tu,
com habilidade em ti, cabresto, eu colocaria, e puxando as rédeas, te faria girar em redor da meta da pista. Agora, nos prados, pastas, e saltitando, leve, brincas, pois não tens um destro cavaleiro que te monte. Então, o que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, o elemento do cavalo, a potranca, que, como já vimos, é um elemento utilizado, pertence ao repertório arcaico de imagens que associam a beleza e a sensualidade. Temos a origem, ela é chamada de potranca trácia, um lugar fora de Atenas, de onde no imaginário vinham escravas que podiam ser prostituídas. E existe a imagem da meta da pista, tá? Que eram os cavaleiros, nas competições, eles tinham que ir de um ponto ao outro e fazer a virada, um ponto muito estreito com o carro, e quem não caísse, na verdade, demonstrava que seria mais destro. Então, ele está se mostrando como se houvesse uma competição, como se essa moça, que aparentemente no início é indiferente, não está dando bola para ele, ele fala, você não sabe quem eu sou, eu sou um cavaleiro. Bom, e vemos também essa questão dos dois momentos. No primeiro momento, uma moça que é tratada por Anacreonte de um modo um tanto ambivalente. Ele não chega a utilizar um adjetivo de claro rebaixamento como no fragmento anterior, como Leofórico. Tá? É de claro rebaixamento, é pobre mesmo. Potranca, trácia, é ambivalente. Mas essa moça, ela aparentemente está solta, está livre. Ela decide se ela se aproxima, não se aproxima à persona do poema. Mas no último momento, no momento final, parece que essa liberdade dessa moça, ela está prestes a terminar, porque ele vai montá-la, ele vai domá-la, basicamente, num domar erótico. Tá? E me parece interessante voltar ao primeiro ponto das categorias estabelecidas pelo Goldhill, porque novamente a gente passa de algo que poderia ser um espaço um pouco mais público, a potranca trácia de uma maneira mais livre, flutuando nos espaços, a algo mais exclusivo. Então, quando se torna mais exclusivo, ele é a imagem final. E, do meu ponto de vista, a linguagem nesse poema é mais ambivalente do que no anterior, porque essa moça vai ser de alguém, vai ser de uma pessoa. Então, o poema todo estaria dentro de um espaço mais pessoal e não tão público, não tão aberto. Então, eliminam-se todos os epítetos, todos os adjetivos que poderiam rebaixá-la de uma maneira mais clara. Tá? Por que ele não utiliza a palavra hetera? Bom, a gente sabe que a palavra hetera, nessa época, pelo menos não existem testemunhos de que tivesse existido. Aparentemente surge só no século V, tá? Com Heródoto. Mas fica claro que o tratamento é diferente, um pouquinho diferente. Tá? Não é de inventiva. Para finalizar, voltando, já saindo da época arcaica, que eu acho interessante mostrar para vocês um pouco uma
descoberta arqueológica que está bem trabalhada, existem trabalhos publicados, que é possível visitar. Eu visitei mesmo o ano passado em Atenas, que está no bairro Cerâmico, ou Keramikos. Até fiz uns prints aqui do Google Maps, só para vocês terem uma ideia. Aqui está o Parthenon, a Acrópole, e aqui esse é o bairro, mas aqui tem o sítio arqueológico. Fiz o zoom aqui. Esse é o museu. Aqui estão uma série de tumbas que o bairro do Cerâmico, ou Keramikos, ele é famoso por causa disso. E aqui, essas seriam as muralhas da cidade. Aqui teria existido combustível, tá? Que é aqui. Deixa eu ver se é possível mostrar para vocês. Aqui, onde foram encontrados muitos objetos, e esse segundo aqui, em amarelo, que na verdade é mais discutível se teria sido ou não. Eu vou passar um vídeo, eu vou até pedir desculpas de antemão. Eu fiz esse vídeo estando sozinho, comigo mesmo, falando comigo, então, por favor, entendam que é uma empolgação de um mestrando. Tá? Então, se falar qualquer bobagem, desculpem. Tá? Mas eu acho interessante mostrar como ele é. Melhor. Então, tem aqui tem uma cisterna, outra cisterna aqui, aqui teria sido um espaço maior, como se fosse um ano. Quartos, que teria sido possivelmente um combustível. Agora, enfim, eu não sou da área de arqueologia, não sei se aqui alguém então se falar qualquer bobagem, me corrija. Mas, como todo sítio arqueológico, você sabe, tem fases, né? Eles vão descobrindo, tinha uma primeira camada, tinha uma segunda, essa é a terceira, tá? E o que eles descobrem é que tinha esse tamanho de quartos, um tamanho muito pequeno, tá? De mais ou menos 2 metros por 3 metros, esses dois eram um pouco maiores. Ali estava a entrada principal, com as cisternas, tá? Mas havia uma entrada aqui que dava acesso pela rua. E foram encontrados nos quartos peços de teares, objetos utilizados no jantar, no simpósio, que poderia ter sido simpósio, muitos objetos femininos, as praquetas femininas. É bem interessante, vou mostrar para vocês aqui. Vocês também. Vídeo. Com os pesos que eu mesmo fiz, as estatuetas femininas.
objetos do universo feminino. Aqui estão os pesos ideais, os objetos, e a laranja fringente, tá? A fringente tá no bode. Então, o que os estudos falam pelos objetos encontrados, pelo tamanho dos quartos, enfim, que é muito possível pensar que se tratasse de, em primeiro lugar, uma fábrica têxtil onde havia escravas que também se prostituíam. Então, é levantada a forte hipótese dessa relação entre escravidão e prostituição. Enfim, é isso. Eu agradeço a presença de vocês também. Obrigado, Henrique. Vamos abrir agora para as perguntas. É uma pergunta bem simples, na verdade, é sobre esse sítio arqueológico que você visitou. O prostíbulo ficava na parte de dentro ou externo da muralha? Externo. Mais perguntas? Uma pergunta bem simples, mas só que eu perdi aqui. Qual foi a autor que você falou fundamental no seu mestrado? Vários, na verdade, mas o Goldfield, sim, é o Simon Goldfield, que está aqui, Is There a History of Prostitution? Na terceira página. Acho bem fundamental. Não, eu tinha realmente perdido a anotação. Bom, antes de tudo, obrigado pela apresentação, foi muito interessante, assim, eu realmente nunca tinha estudado nada disso, então para mim é tudo novo, assim, todos muito claro. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, eu vou fazer uma e depois eu passo para o microfone. Nesse prostíbulo que você mencionou agora, ok, tem elementos femininos, mas não tem só elementos femininos, né? Eu vi ali de relance uma estatueta que parecia ser de um homem com capacete militar, neutro. Então, assim, o que leva a bibliografia a pensar que, porque tinham mulheres produzindo tecidos, automaticamente tem mulheres se prostituindo? Sim. E talvez a maneira que, no tempo, a maneira que eu, não sei. Talvez eu tenha que ter mais cuidado em apresentar isso, porque na verdade é muito interessante, né? E eu acho que a gente fica empolgado, assim, talvez demais. Eu tenho apresentado isso de uma maneira muito rápida. Mas em arqueologia, eles, em primeiro lugar, não é assim, simplesmente encontrou duas estatuetas femininas, pronto. Em primeiro lugar, eles têm que ver onde estavam esses vasos, né, esses objetos, em que estado eles estavam, onde eles estavam. Enfim, eles têm toda uma série de, um trabalho muito sério, uma série de classificações, índices que eles vão classificando. Por exemplo, em alguns sítios arqueológicos, eles descobriram que antes da guerra dos persas invadirem Atenas, quando eles fazem essas escavações, os objetos encontrados, da maneira que eles são encontrados, indicam claramente que as pessoas estão tentando, por exemplo, fugir
desfaziam de muitos objetos. Então, esses objetos eles são encontrados de maneira diferente do que um lugar onde, por exemplo, as pessoas morreram e ficou desse jeito. Então, eu estou te apresentando de maneira muito resumida. Talvez incorretamente, no sentido incorreto, que eu quero dizer assim, por causa da empolgação, eu fui muito rápido da introdução à conclusão, tá? Mas sim, existe um trabalho de classificação. Esses objetos que eu te mostrei aqui não são só os únicos objetos que foram encontrados, tem mais. E também cabe a ressalva, quero destacar, que não é uma afirmação categórica, tá? Não é dizer este é um prostíbulo, não. Enfim, pelos objetos, pelo espaço, tudo leva a pensar na forte hipótese de que teria sido um prostíbulo. Tá? Mais detalhes sobre o... Está na bibliografia. Eu coloquei aqui o trabalho dela, da Kling. Tá? Deveria ter colocado, se não coloquei. Então, mas eu vou referir a minha tese de mestrado, Carreteiro, que antes, ali está a bibliografia completa sobre esse trabalho. Você lembra o nome da autora? Sim, é Ursula Ning. Vou escrever aqui para você. Obrigado. Minha questão talvez foge um pouco da sua pesquisa, mas sobre a simbologia das mulheres, porque nos textos que você separou, cita o cavalo, que faz um paralelo entre o cavalo e a mulher. E gostaria de saber se as outras fontes também fazem esse paralelo e se essa analogia entre a mulher e o cavalo persistiu ou foi sumindo ao longo do tempo. A primeira parte da tua pergunta, sim, isso faz parte do repertório da poesia grega antiga. Você vai encontrar isso não só em Anacreonte, mas em muitos outros poetas. Tá? Agora, quando isso se sumiu, na verdade, essa segunda parte não consigo te responder agora. Tá? Mas essa associação é clara entre a beleza da mulher e a beleza do cavalo, e o cavalo como um animal associado à sexualidade e à Afrodite. Mais questões? Na verdade, eu continuo na mesma coisa que ele perguntou, porque você mencionou como paralelo do Anacreonte o óculos, né? E parece, né? Acho que a Page, se não me engano, ela fala que justamente essa metáfora da mulher com o cavalo, né? Pelo menos no Parthenos do óculos, é mais uma metáfora da mulher jovem, não casada com o cavalo, né? Porque ela ainda está ali selvagem, né? Todo mundo pode domar ela. Mas aí eu queria saber, assim, tem outros lugares essa relação entre especificamente a jovem, não casada, a Parthenos, e a prostituta, porque assim, são duas coisas muito diferentes. São muito diferentes. Então, importante destacar esse lugar da prostituta como sendo totalmente diferente do lugar da esposa.
Tá? Então, o status de esposa é uma coisa. As outras mulheres jovens são outra. Então, a Borne e a Etera, em muitos testemunhos, vocês vão encontrar ela com oposição à esposa. Tá? Então, sim, a imagem do cavalo é uma imagem da mulher jovem, tá? A mulher jovem não esposa. E a segunda parte da tua pergunta? Assim, é mais para saber se esse grupo, né, das mulheres comparáveis a cavalo se faz uma oposição à esposa, né? Então aparece nesses dois. Sim, sim. A esposa nunca vai ser tratada como um cavalo. Né? Sempre o status de esposa legítima, que vai cuidar dos filhos, enfim, é outro lugar. Posso fazer uma Sim. Eu achei também muito interessante o segundo poema da Anacreonte que você discutiu aqui, porque, assim, apesar de ela ser uma escrava, ela parece ter uma voz na decisão de quem ela vai escolher para ser o companheiro dela. Isso, para mim, é meio impressionante, assim, nunca tinha visto nada assim. Mas se ela é uma escrava e talvez uma prostituta, como que ela pode ter, assim, voz própria na decisão de com quem ela vai se envolver, assim? E também eu lembrei agora de uma passagem do Xenofonte, mas é lá no final do século V, né? Ele fala que tem uma mulher em Alma que está dando trabalho ali porque ela está desvirtuando justamente os oficiais que estavam em atividade ali. Então isso mostra, assim, sei lá, pelo menos uma, assim, não sei se autonomia, acho que é muito forte dizer isso, né? Mas pelo menos, não sei se liberdade também, assim, não sei como caracterizar essa autonomia pequena, sei lá. Aí eu queria saber se, assim, nas outras fontes você também consegue ver isso e como você acha que, assim, que essas mulheres de fato interagiam com as pessoas que estavam escrevendo, assim, esse tipo de coisa. Bom, eu acho que fica claro que é muito difícil, como você acabou de falar, é muito difícil falar em autonomia. Eu acho que não dá para falar em autonomia. Por quê? Porque ela não tem voz, né? A gente não escuta a voz dela. Que a voz masculina fala sobre ela. Então a gente não sabe, de fato, né? Essa canção simposial, pensa que ela é composta para o simpósio, para os homens cantarem, se divertirem. Então isso pode ser também o imaginário, né? De como eles viam, queriam ver, ou queriam se divertir falando de uma mulher. Não necessariamente isso é uma realidade. Quer dizer, a gente tem que ter isso muito claro. As canções de simpósio, a poesia, ela não é representativa da realidade das mulheres. Tá? O que a gente pode ver assim, no festinho é que a gente pode ler entre linhas, é que a realidade do cotidiano, vamos dizer assim, dessas mulheres era muito dura, né? Enfim, no sentido de eram escravas, eram prostituídas, e se porventura algum homem quisesse comprar a liberdade dela e mudar o status de escrava, torne para um status diferenciado, vamos dizer assim, muito entre aspas, isso não cabia a ela, né? Ela não tinha muita opção, era um acaso. Então, isso eu acho que é importante destacar. Eu acho que a minha pergunta pode ficar um pouco fora do contexto, mas pensando em Pompeia, no sítio arqueológico, em todos os indícios que alguns arqueólogos chegam a afirmar que pode haver até 200 prostíbulos em Pompeia, para a Grécia, há algum outro indício, por exemplo, alguns classificam como figuras fálicas na entrada do edifício, podem indicar um prostíbulo. Há algo desse tipo, dessa simbologia para a Grécia também?
até onde eu sei, não. Quer dizer, é muito. Todas as evidências arqueológicas na Grécia Antiga são muito escassas em relação ao prostíbulo, quase nada. Uma das razões que os estudiosos apontam é o fato de que na Grécia Antiga o prédio ou o local ele não tinha uma definição pelo local para o qual isso era utilizado, não tinha uma definição pelo local em si. Então, por exemplo, se num espaço havia, sei lá, marceneiros, então era uma marcenaria. Se havia prostitutas, então era um prostíbulo. Então, os locais, eles eram mais definidos pelas pessoas que ali estavam do que pelo local em si. Então, por isso é muito difícil encontrar evidências arqueológicas. E talvez por isso seja tão interessante, né, esse trabalho desse arqueólogo sobre esse possível prostíbulo. Mais perguntas? Bom, então vamos encerrar por aqui. Agradeço mais uma vez ao Henrique por ter aceitado o convite do grupo pela palestra. Também agradeço ao público por comparecer, pelas perguntas. Agradeço a todos.